Hoje eu quero compartilhar com vocês um aspecto do mapa de Human Design com foco em carreira e vocação. Tendo em vista que eu sei que é um tema muito buscado por vocês, talvez porque tenha sido um tema muito forte na minha jornada também de transformação e de conexão com esse conhecimento, tendo em vista que o Human Design chegou na minha vida quando eu estava passando por um processo de transição de carreira. Na verdade, eu já tinha feito a transição de carreira, eu venho da arquitetura e urbanismo, né? Trabalhei aí alguns anos na área, cheguei a ter o meu próprio escritório e eu achava que eu estava vivendo a minha visão de sucesso, né? Tudo que eu tinha intencionado ali sobre a minha visão arquiteta estava acontecendo, e ao invés de me sentir bem-sucedida, né, de sentir aquela sensação de realização, eu senti um grande vazio e muitos questionamentos vieram com isso. No início eu tentei ignorar, falei, não, imagina, é coisa da minha cabeça, eu queria tanto que isso acontecesse, e agora que meu escritório está crescendo, que está tudo dando certo. Eu estava morando em São Paulo na época, né? Eu achei até, de certa forma, que eu não estava sendo grata, sabe? Por tudo que estava acontecendo. E aí, por um bom tempo, eu tentei ignorar, até que eu percebi, gente, que quando a gente não tá no nosso lugar, a nossa alma começa a mandar sinais pra gente através do desconforto. A gente até pode ter bons resultados. Eu sempre fui uma ótima arquiteta. Eu tinha o dom também para ser arquiteta. Então, às vezes, a gente pode trabalhar com algo que a gente é boa, a gente pode ter um ótimo retorno financeiro e ainda assim a gente pode não estar no nosso lugar. Estar no nosso lugar não tem a ver só com trabalhar com o que a gente ama, ser boa naquilo e ter um ótimo retorno financeiro. Tem a ver com muitos outros fatores que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. E quando a gente não está no nosso lugar, o desconforto chega uma hora que se torna tão grande que a mudança também se torna inevitável nas nossas vidas. Ou vem pelo amor, ou vem através de um chacoalhão, às vezes até de um desequilíbrio no corpo físico. E o Human Design fala muito sobre isso também, né? Por exemplo, o centro do coração, o centro do ego, que é um centro que fala muito de motivação, tem muita relação com o trabalho, porque é uma parte do mapa que fala sobre a força de vontade e motivação que a gente utiliza para conquistar os nossos objetivos na matéria, né? Então tem muita relação com a realidade 3D, com o trabalho, com o dinheiro. E quando a gente usa essa força para algo que não está alinhado com os nossos valores mais elevados e com a nossa visão de sucesso, é muito comum manifestar no corpo uma úlcera, uma gastrite, algum desequilíbrio no coração, né? Algum problema no coração que se relaciona, são partes ali que se relacionam com esse centro. Então o corpo fala e ele tem muito a dizer, e normalmente ele mostra aquilo que a gente tentou ignorar, através dos sinais, dos desconfortos, hipervalorizando a mente, né? Então a mente muitas vezes ela nos diz coisas do tipo: olha, você tem um ótimo retorno financeiro, todo mundo elogia o seu trabalho. Como assim você quer mudar de carreira? Como assim você quer fazer uma transição? Você tá no seu lugar, você precisa ser grata, né? A mente vem com essas histórias. Se você permanece, a sua própria mente te questiona: por que você não mudou? E se você muda, a sua própria mente te questiona de novo: por que você não ficou onde você estava? A mente é muito dual. Por isso que ela não tá aqui para dirigir as nossas vidas, né? Para pegar ali no volante e comandar a nossa jornada. Existe uma sabedoria muito maior no nosso corpo para ser acessado, e o nosso mapa fala muito sobre isso. Então, o Human Design chegou pouco tempo depois que eu tinha decidido fechar o meu escritório de arquitetura, e aí, como eu não fazia ideia do que eu poderia fazer, eu não tinha assim algo em mente, eu simplesmente senti que ali não era o meu lugar, mas eu não estava mirando em outra profissão, eu não estava mirando em trabalhar com autoconhecimento como eu faço hoje. Eu dei, assim, um salto, um mergulho no oceano escuro mesmo, sabe? Fui em busca de respostas. Então, o que eu fiz? Naquela época, eu falei, bom, o que eu amo, né? O que eu já sabia que eu queria mudar o meu estilo de vida. Porque eu morava em São Paulo, eu tava casando com São Paulo, né? Construindo um escritório em São Paulo, prestes a me casar e comprar um apartamento, entrar no financiamento em São Paulo. E foi naquele momento que eu falei, nossa, a minha vida tá tomando um rumo que não é o que eu quero. Então, se tem um momento que eu posso fazer uma grande loucura, esse momento é agora.
E aí eu fechei meu escritório, fui pro Havaí, fiquei 6 meses lá, me dedicando à ONG de conservação dos oceanos, que era uma grande paixão para mim. Na época eu abri um projeto no Instagram, né? Eu tinha uma página no Instagram que eu compartilhava muito sobre conservação dos oceanos, eu pesquisava muito sobre essas questões ambientais. E quando eu estava no Havaí, eu fiz muitos filmes e vídeos, me tornei embaixadora de ONG de conservação dos tubarões, mergulhei com os golfinhos e em vida natural, né, gente? Obviamente é importante falar sobre isso, para ninguém pensar que foi nessas piscinas, Deus me livre. Mas enfim, e compartilhava muito sobre isso, né? Nesse processo. E aí, autoconhecimento em paralelo. Então, eu estava fazendo isso como voluntária. Eu sou aquariana, né, gente? Então, eu tenho muito essa coisa do coletivo, né? De você lutar por uma causa maior. Eu tenho um canal do propósito no meu mapa de Human Design, o que me leva realmente a trabalhar com algo que eu realmente vejo uma causa maior, sabe? Eu preciso sentir um porquê maior, que aquilo que eu tô fazendo tem um porquê maior, tem um propósito mais elevado. E aí, bom, vieram muitas ferramentas de autoconhecimento, eu me formei em Theta Healing, no Havaí eu conheci o Ho'oponopono, que é muito mais do que o mantra de 4 frases, tá, gente? Muito mais, é uma filosofia de vida muito maravilhosa, que até hoje eu trago para minha rotina, para minha vida. Quando eu voltei pro Brasil, eu decidi que eu queria começar a compartilhar com as pessoas aquilo que eu já estava estudando e que eu estava amando estudar sobre, que já tinha me ajudado muito com pistas sobre a minha natureza e a minha essência. Voltei para o Brasil, eu e meu noivo na época nos mudamos para a praia e eu comecei a abrir uma conta no digital, né, uma outra conta que não era do projeto de conservação dos oceanos e comecei a compartilhar. E aí lancei um curso de Ho'oponopono na época. E assim, gente, eu tava trabalhando muito, muito mesmo, porque eu tava fazendo absolutamente tudo sozinha. E eu percebi que eu tenho uma questão do perfeccionismo, que até o meu mapa fala muito sobre isso. Foi difícil eu aprender a lidar com isso. Na época eu queria que tudo tivesse muito perfeito, e isso me deu muito mais trabalho. E eu tive um retorno financeiro muito baixo. Até porque eu fiz um curso de marketing na época, que me vendeu ali uma estratégia, que depois eu entendi que era totalmente contra a minha natureza. Eu senti já isso na época, porque eu já me senti desconfortável com o método que eles venderam naquele curso de marketing. Mas mesmo assim eu falei, bom, tô pagando o curso de marketing, eu vou aplicar para ver se realmente dá resultado. Não deu o resultado que eu esperava. E aí eu tava, depois de 2 anos trabalhando já no digital, eu tava me sentindo super frustrada, assim, sabe? Do tipo, nossa, eu gosto tanto de fazer isso, eu acho que eu tenho dom para fazer isso, e eu não tô tendo um bom retorno financeiro. Será que o meu lugar era na arquitetura, então? Porque o dinheiro, gente, é importante, né? O dinheiro permite que a gente expresse mais da nossa essência no mundo, que a gente se desenvolva, que a gente contribua com as causas que tocam o nosso coração, que, enfim, né? A gente precisa do dinheiro porque vivemos uma realidade 3D, matéria. Então não dá para desconsiderar esse fator, que é muito importante. E olha que eu nem tenho uma família, ainda filhos, né? Imagina quando você está nessa situação. Eu entendo perfeitamente como é difícil você tomar uma decisão em prol dos chamados do seu coração quando você tem muitas responsabilidades em cima de você. Eu, sem ter tudo isso na época, já comecei a me questionar. Eu estava colocando o dinheiro nesse pedestal e pensando em voltar para a arquitetura, mirando só no dinheiro, no faturamento, porque de fato eu tinha um ótimo faturamento na arquitetura, e desconsiderando totalmente que eu já sabia que aquele estilo de vida não era alinhado para mim e que eu não estava realizada naquela profissão. E aí foi que o desenho humano começou a aparecer para mim de diversas formas diferentes, até que eu falei, bom, vou dar uma chance, porque tá aparecendo várias vezes para mim de fontes diferentes, sabe? Não era anúncios do Instagram, era tipo assim, eu tava dentro de uma mentoria e a mentora falava sobre desenho humano. Aí, de repente, eu tava conversando com alguém de outro país e essa pessoa mencionava o desenho humano. Então, né, de fatores que não estavam conectados, assim, começou a aparecer de formas que não estavam conectadas. E aí, no início eu tava meio relutante, que eu tava um pouco cansada de investir em autoconhecimento, mas eu falei, bom, é a última vez. Eu lembro que eu falei assim, é a última vez que eu invisto em autoconhecimento. E, nossa, gente, foi a melhor decisão que eu tomei nos últimos tempos. Porque quando eu recebi minha análise, fez tanto sentido todo o movimento que eu estava vivendo até então, sabe? Desde eu não me sentir no meu lugar na arquitetura e urbanismo, mesmo sendo uma ótima arquiteta, desde o fato de eu ter ido pro Havaí
e ter passado por aquela jornada de transformação, me tornando embaixadora de ONG de conservação dos oceanos, até o curso de marketing que eu fiz, que me ensinou a vender do jeito errado, que não funcionava para mim, e era isso que estava travando os meus resultados, me ajudou a entender o que fazer dali para frente. E eu estava num lugar que é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bom. Eu estava num lugar de tipo assim, tudo ou nada. Então, ou eu faço dar certo o meu trabalho no digital, ou eu vou voltar para arquitetura, porque eu estava numa situação que eu precisava da grana. E aí eu coloquei em prática. Eu me engajei muito em colocar em prática, porque o Human Design, para quem não sabe, é uma ferramenta de prática e experimentação. Não é para ficar aqui na teoria que não vai trazer transformação nenhuma para a tua vida. É prática e experimentação. Então eu fui muito fiel ao que eu recebi ali. Rapidamente eu comecei a ver muitos resultados, foi fantástico. E aí eu só falava sobre isso, as pessoas à minha volta começaram a perceber a transformação, o impacto que isso teve. Fui fazer o curso na escola My Human Design, comecei a atender, porque eu pensei, gente, quase ninguém conhece desenho humano no Brasil ainda, eu preciso ser um canal para ajudar a expandir esse conhecimento aqui. Então fiz essa formação e comecei, né, a expandir esse conhecimento. Rapidamente, muita gente começou a me procurar, eu comecei a fazer muitas leituras, muitos atendimentos, até que vieram os convites para eu dar o curso, a formação, que é a Bússola da Alma, né, quando a Bússola da Alma nasceu. E desde então, tudo fluiu maravilhosamente bem, assim, por conta desse conhecimento que eu acessei, fazendo aquela leitura, aquela análise que eu estava relutante para fazer. Então, o Human Design é um conhecimento que nos ajuda a ocupar o nosso lugar no mundo, que nos ajuda a entender o que funciona para a gente, eliminando os ruídos externos, porque principalmente com a internet hoje em dia, tem gente ensinando 1000 técnicas diferentes para você crescer no digital, para você ter sucesso, para você lançar um curso, se é um curso, se é uma mentoria, qual é o produto da vez, o que está em alta nesse momento. E se você não se conhece o suficiente, é muito fácil você se perder nesse oceano de 300 mil possibilidades. Então o Human Design me ajudou a voltar para mim, sabe, para minha essência. Hoje, sim, eu continuo aprendendo coisas sobre diversos assuntos diferentes, também sobre marketing, porém, eu tenho esse filtro, então eu já sei hoje o que funciona para mim e o que não funciona. E aí fica tudo muito mais simples, muito mais fácil. Tem informações que eu pego para mim, que eu sei que funcionam para mim, tem informações que eu descarto, e tá tudo bem. Tudo muda quando a gente tem essa bússola mesmo, pra gente acessar sempre, que nos ajuda a voltar pra nossa essência. E o Human Design, todo o meu posicionamento, gente, todo o meu processo criativo, desde conteúdos, cursos, o podcast, tudo que eu faço tem um embasamento no meu mapa de Human Design. E aí, os anos foram passando, eu fui fazendo outras formações que também agregaram muito no meu trabalho. Então, desde os conhecimentos sistêmicos, a neurociência, né, o conhecimento do sistema nervoso, que eu conecto com o Human Design, o conhecimento da coerência cardíaca. Então, tudo que eu aprendo e que transforma muito a minha vida, eu conecto com o Human Design, e esse é o meu grande diferencial, né? A minha metodologia ela é única por conta disso, eu não encontro em nenhum outro lugar, porque eu faço essas conexões, eu faço essas integrações e traz muito resultado, dá muito certo. Então, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Carreira, vocação e Human Design, porque eu passei por esse processo. E eu sei que é um grande desafio você estar num trabalho que você não se sente realizada, só pelo retorno no fim do mês. Muitas vezes a gente entra nesse pêndulo, né, nessa corrida atrás do dinheiro, a gente coloca o dinheiro num pedestal, e toda vez que a gente coloca o dinheiro num pedestal, tudo que está num pedestal é maior que a gente. Então toda vez que a gente coloca o dinheiro num pedestal, a gente se coloca como pequenas diante do dinheiro. E como está num pedestal, a gente pensa, para eu chegar até ele, vai envolver muito esforço, luta. E é aí que a vida vira uma luta. Você até consegue um dinheiro na sua vida e muitas vezes com muito esforço. A que custo, né? Qual que é o preço disso? O dinheiro, gente, a real prosperidade, não falando só do dinheiro, a real prosperidade, porque é aquela que é também sobre saúde, bem-estar, sobre emoções equilibradas, não é sobre você ter dinheiro, mas abrir mão de todo o resto, abrir mão da sua saúde, estar mal emocionalmente, não. A verdadeira prosperidade vem quando você entende como você gera valor no mundo.
como você gera valor na vida das pessoas. E você só entende como você faz isso reconhecendo seus dons e talentos naturais. Reconhecendo quem você realmente é. Na inconsciência, você fica nessa corrida maluca atrás do dinheiro sem resultado nenhum. Agora, quando você tem uma ferramenta que te revela isso, tudo fica mais fácil, principalmente quando você coloca em prática e começa a ver resultados reais na sua vida. Então, existem muitos aspectos, né? O Human Design, para quem não sabe, fala sobre níveis de diferenciação. Então, existem vários níveis, várias camadas no teu mapa que revelam um pouco mais da tua essência, que falam sobre como criar conteúdo mais alinhado para você, qual o melhor posicionamento para você, quais são as melhores narrativas para você utilizar no teu trabalho que estão alinhadas com quem você realmente é. E quando você se alinha com quem você realmente é, as pessoas certas te encontram. Porque a gente tem nossas fractais, né? Fractais de consciência. E quando a gente está no nosso lugar, as pessoas que são das nossas fractais nos encontram. Por isso que não tem como competir com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, porque não fazem do jeito que você faz quando você está no teu lugar, entende? Então o Human Design te ajuda a criar produtos, serviços alinhados, a entender até como lançar esses produtos e serviços no mundo, no digital, porque nem todo formato você vai conseguir sustentar. Será que você consegue sustentar um evento presencial, ao vivo, de vários dias, como esse retiro que eu fui do Dr. Joe Dispenza? Inclusive, eu acabei de fazer a análise do mapa dele dentro da Bússola da Alma, e eu entendi muita coisa, né? Para começo de conversa, ele é um gerador, eu sou uma projetora, a gente tem energias muito diferentes nesse sentido. Eu não conseguiria sustentar um evento de 7, 8 dias, o dia inteiro, sozinha, como ele faz, mas eu até poderia sustentar, mas a que custo, né? No fim das contas, eu podia até ter um burnout. Então, eu sei, hoje em dia, o que funciona melhor para mim, o que não funciona, eu paro de me comparar com as pessoas, e é isso que eu quero que vocês sintam também, que vocês aprendam na vida de vocês. Então, existem várias camadas, o Human Design te ajuda, como eu falei, até a vender de um jeito que funciona para você, porque você entende, né, de fato, qual é a sua estratégia, o que vai te dar resultado, e isso não tem preço, assim, gente, isso não tem preço. E existem muitas informações que eu poderia trazer aqui para vocês, muitas informações incríveis. Eu falo, eu utilizo o meu mapa inteiro no meu posicionamento, no meu processo criativo, mas o que eu senti de trazer hoje é sobre o Sol. O Sol, no Human Design, representa 70% da energia do nosso mapa, 70% da energia de neutrinos. E eu falo que o Sol é uma ativação que revela que quando você acende a sua luz, você ilumina o mundo à sua volta. Então, antes de você compreender camadas muito profundas do seu mapa, você precisa acender a sua luz. E você acende a sua luz olhando para o seu Sol e incorporando ele na sua vida. O Sol é essa energia mais masculina, Yang, né? Diferente da Terra, que é mais feminina, que dá suporte para você expressar o seu Sol. O Sol fala sobre o propósito, aquilo que você está aqui para entregar para o mundo, para irradiar para o mundo. E existem 64 possíveis ativações para o Sol, e expressões diferentes dependendo do perfil que você tem no seu mapa. Não daria para eu falar sobre todas as ativações aqui, mas eu senti de falar sobre como o Sol se revela em cada centro no seu mapa de Human Design. O seu Sol está ativando um portal. Quando você olha para o teu mapa, tem ali o portal. O meu, por exemplo, o Sol está no portal 13. Quando eu olho para o Body Graph, eu vejo que o portal 13 está no centro G, por exemplo. O centro G é um centro que fala de identidade, amor, direcionamento. Isso já me ajuda a entender, se você tem o seu Sol no centro G, a mesma coisa vale para você, que o meu Sol, o que eu tô aqui para expressar para o mundo, tem muita relação com direcionamento de pessoas, com ajudar pessoas a encontrarem suas próprias identidades e expressarem isso no mundo, com amor, com mudança, né, direção, mudança de rota mais alinhada, que são aspectos do centro G. Se o seu Sol está no centro G, você está aqui para expandir para o mundo esse exemplo vivo de autenticidade, de identidade, de amor próprio. Ser você mesma e direcionar pessoas através desse estado. Se você tem o Sol nesse centro, a sua missão, o que você está aqui para expressar para o mundo também tem relação com isso. Mesmo que esse centro não esteja definido, tá? No meu mapa esse centro não está definido, mas eu tenho muitas
portas ativadas nesse centro, inclusive toda a minha cruz de encarnação está nesse centro. Agora, se o seu sol está lá no centro raiz, o centro raiz é um centro que fala de pressão para agir, de inícios, de adrenalina. Você é uma pessoa que está aqui para ser uma iniciadora, para trazer movimento para o mundo, para inspirar pessoas a agirem, a se movimentarem, a iniciarem projetos. E aí, obviamente, vai depender do portal ali que tem no seu centro raiz. Se você tem o sol no plexo solar, a sua expressão, aquilo que você está aqui para entregar para o mundo, tem muita conexão com as suas emoções. Pode ter um lado mais artístico, pode ter um lado mais de conexão com pessoas, porque o plexo solar tem muitos portais que falam sobre conexão com pessoas, sobre grupos de pessoas, comunidades, relacionamento. No plexo solar, o seu sol te convida a brilhar, compartilhando suas emoções, se permitindo ser vulnerável, porque isso gera muita conexão com as pessoas. Se o seu sol está no centro sacral, você é uma pessoa que está aqui para ajudar as pessoas a cuidarem melhor da sua própria energia, a usarem essa energia que é sacral, sagrada, com mais sabedoria, com mais discernimento. Também tem relação com prosperidade. O sol no centro sacral te convida a honrar sua criatividade, a colocar no mundo aquilo que pulsa no seu coração, seus desejos legítimos. Se o seu sol está no centro esplênico, que fala sobre instinto, fala sobre o sistema imunológico também. Então você é uma pessoa que está aqui para ajudar pessoas a se conectarem com a sua intuição, a se conectarem com o seu corpo, seus instintos protetores, a terem uma vida de mais saúde, de mais bem-estar. O seu sol no centro esplênico te convida à cura, à saúde, bem-estar, a incorporar isso na sua própria vida, porque primeiro a gente acende essa luz na nossa própria vida e depois a gente irradia ela para o mundo. Então o seu brilho, o seu propósito nasce da sabedoria do seu corpo. Se o seu sol está no centro do ego, você é uma pessoa que está aqui para motivar outras pessoas, para trazer força de vontade para as pessoas, para inspirar as pessoas a honrarem seus valores, a reconhecerem o valor dos seus trabalhos. O sol no centro do ego te convida a reconhecer seu valor, seus desejos, honrar suas metas, seus compromissos e ajudar outras pessoas nesse mesmo caminho. Se o seu sol está no centro da garganta, o seu brilho se manifesta através da comunicação, através da expressão. Você está aqui para ser vista, ouvida, para impactar pessoas. Se o seu sol está no centro ágil, o seu propósito é trazer clareza, é trazer insights valiosos para o mundo, compartilhar suas ideias com as pessoas certas, na hora certa. O seu brilho vem de compartilhar seus pensamentos sem rigidez, sem teimosia. Se o seu sol está no centro da cabeça, você é uma mulher muito inspiradora. Você está aqui para canalizar informações do campo sutil e trazer para a matéria. Você está aqui para guiar outras pessoas com essa clareza inspiradora. A inspiração é a sua luz. Claro que esse foi só um pedacinho, gente, um aspecto, assim, um pequeno insight que eu quis trazer para vocês aqui hoje sobre o Human Design, carreira, vocação, expressão. Eu poderia falar sobre as linhas de perfil, por exemplo, eu tenho a linha 6, que revela que eu sou um modelo de papel, então eu tô aqui para viver de fato aquilo que eu compartilho, e é isso que gera conexão com as pessoas, por isso que eu compartilho tanto da minha história, da minha jornada, porque isso mostra que eu realmente estou vivendo isso que eu tô compartilhando com vocês, eu não tô falando de um lugar de alguém que estudou a teoria, mas não vive isso, sabe? Isso é o que conecta. Eu sou a maior influenciadora da minha marca. Se você tem a linha 6 no seu perfil, você também é. Eu tenho a linha 4 no meu perfil também, que revela que eu tô aqui para me conectar com pessoas, para construir redes, comunidades. E, gente, eu tenho o portal Criadoras Quânticas, que é uma comunidade. Eu crio mentorias em grupo para sustentar essa energia do meu mapa e sempre deu muito certo. Inclusive, nesse momento, eu tô com as inscrições abertas para a jornada da mentoria Soul Print, que é uma jornada em grupo, mas com acompanhamento e direcionamento individual para mulheres que querem empreender no digital ou que já estão empreendendo no digital. Se já estão empreendendo, querem melhorar seus resultados, lapidando ali seus produtos, posicionamento, serviços, criação de conteúdo, para que isso fique mais alinhado com quem elas realmente são. Ou se você está mirando em começar a empreender no digital, a Soul Print também é para você, porque lá eu trago todo esse direcionamento, eu compartilho com vocês tudo que eu aplico no meu negócio, tudo que eu vivi, mas claro,
vendo nos mapas de cada uma de vocês o que funciona para cada uma de vocês. Mas eu mostro, eu abro tudo, gente, eu compartilho tudo com vocês, as ferramentas que eu utilizo, as pessoas que me auxiliam nesse processo também indico, né, sempre que eu vejo que são pessoas muito profissionais e que me ajudam com os meus resultados, eu também indico para vocês. Então é uma jornada de 5 encontros ao vivo comigo, 1 por semana, bem mão na massa, tem uma parte teórica, onde eu entrego a teoria, e outra mão na massa, para você sair desse processo de mentoria com melhores resultados ou começando o seu processo no digital de forma alinhada com quem você realmente é, já colhendo resultados. Para que você não precise passar pela montanha-russa emocional que eu passei, entendeu? Por isso que eu criei a mentoria Soulprint. Eu vou deixar aqui embaixo o link. A gente está com o valor do primeiro lote nesse momento e tem alguns bônus especiais para as primeiras inscritas. Eu não coloco muita gente na mentoria Soulprint, então as vagas são limitadas, real e oficial, não é papo de marketing, porque eu quero dar esse direcionamento individual e personalizado, mesmo que seja em grupo. E, gente, o em grupo, ele funciona muito, vocês não têm noção. Porque as mulheres que fazem parte da Soulprint, normalmente, elas apoiam muito os trabalhos umas das outras, elas criam conexões entre elas, e isso fortalece muito o processo, além de compartilhar também suas próprias vulnerabilidades, dificuldades, o que deu certo, o que não deu, e isso fortalece muito o campo também, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui, aproveita o valor do primeiro lote, se você der sorte clicar no link e ainda estiver no primeiro lote, e os bônus para as primeiras inscritas. Se você está vendo esse vídeo e já passou do prazo, a mentoria Soulprint já encerrou as inscrições, o link que vai estar aqui embaixo vai ser o link do formulário para quando abrir a próxima turma você ser avisada. Combinado? Espero te ver lá, hein? Vivendo o seu sucesso no digital com leveza e facilidade sempre, porque ninguém merece abrir mão do nosso bem mais valioso, que é a nossa saúde e o nosso bem-estar.